Olá, uma tensa relação entre mãe e filha. Nossa conversa de hoje é com a jornalista e escritora Eliane Brum. Em seu primeiro romance, 1 a 2, Eliane conta de uma estranha e dolorida relação entre mãe e filha. Na verdade, faz um apanhado da impossibilidade de paz entre pessoas que se respeitam. E este é o tema de nossa conversa. Na dica de leituras, duas intensas e belas vozes femininas. A gente analisa os romances Era Meu Este Rosto, de Márcia Tiburi, e O Que Deu para Fazer em matéria de história de amor, de Elvira Vinha. O Leituras conversa agora com Eliane Brum. Eliane, bom, vamos começar a falar de 1 a 2, né, que é a sua primeira experiência em ficção, né, com livro de ficção. Quer dizer, como é que surge esse apelo? Porque todo o seu trabalho sempre foi de reportagem, com crônicas, quer dizer, o apelo para escrever ficção. Maurício, surgiu de uma extrema necessidade interna mesmo, a partir da minha experiência com a reportagem. Eu sou repórter há quase 25 anos e em 2008 eu comecei a trabalhar com a questão da morte na reportagem. Não a morte que em geral a imprensa cobre, que é a morte violenta, mas a morte que é silenciada, a morte que é calada, que é a morte que a maioria de nós vai ter, que é a morte por doença e por velhice. Então, porque a maioria de nós não vai morrer de bala perdida, não vai morrer de assassinato, não vai morrer de acidente de trânsito, não vai morrer de terremoto. Vai morrer no hospital, ou em casa, ou numa morte súbita. Eu comecei a trabalhar com essa questão da morte e em 2008 a primeira matéria que eu fiz sobre essa questão foi acompanhar os últimos 115 dias da vida de uma mulher chamada Ilse de Oliveira Souza, que tinha um câncer além da possibilidade de cura. E a partir daí eu comecei a fazer um profundo confronto interno também com a questão da morte. E trabalhei com essa questão da reportagem de 2008 a 2010. Fiz várias reportagens sobre a morte, e a morte só interessa falar da morte porque a gente fala da vida. Então, quando a gente silencia a morte, a gente perde muito da vida, eu acho. E nesse confronto com a morte, eu comecei a perceber que há certas realidades que só a ficção suporta. E eu precisava dar uma voz para essas realidades que só a ficção suporta, senão eu não ia conseguir continuar vivendo. Né? Tem certas realidades que elas precisam ser inventadas para poder ser contadas. Então eu precisava inventar essa realidade na ficção. E foi uma coisa muito... tudo comigo acontece muito no corpo. Então... eu começo a não conseguir dormir, isso começa a me perturbar de uma maneira que começa a inviabilizar a minha vida. E a partir daí eu começo a escrever essa ficção. Agora, é interessante, porque você aborda um tema, até hoje muito delicado, né? Essa questão da criança que acaba sendo abusada, ou supostamente, porque há uma curiosidade no livro, porque embora haja o que hoje se convencionou chamar de narrador onisciente, né? Mas há um diálogo muito da personagem com este narrador. Ela narra também, ela é narradora também, né? Então, quer dizer, um narrador, de certa forma, suspeito, né? Porque é a versão dela, né? Mas há esse conflito nela, dessa convivência infantil com a mãe, né? Quer dizer, é um tema delicado também, além do tema dessa questão da morte, né? É uma relação entre uma mãe e uma filha, e eu acho que é um tema universal, né? Acho que meu romance é como a filha se arranca do corpo da mãe, que eu acho que é a questão de todas as mulheres, fundamentalmente. Ou talvez como uma mãe larga o corpo da filha. E no começo a minha ideia era que a filha narrasse essa história. E eu começo com a filha narrando. E aí me aconteceu uma coisa que toda vez que eu ouvia algum escritor falar sobre isso, eu disse, olha que clichê. E acho que
E acho que todas as pessoas que ouvem pensam, isso é mais um clichê de escritor. Mas o fato é que eu estava começando a escrever esse livro e uma noite eu acordei de madrugada com a voz da mãe na minha cabeça. E era uma voz rascante, era uma voz enjoada, era uma voz que me lembrava, sabe, aquelas unhas, quando a unha passa no quadro negro. E eu nunca ouvi voz na minha vida, né? É importante dizer. E a mãe me dizia mais ou menos o seguinte: essa história que você está contando está errada, eu quero dar minha versão dessa história. E eu fiquei muito chateada, muito puta com isso, porque era a minha primeira ficção e eu me sentia totalmente livre, achava que eu era totalmente livre para criar a minha história. E de repente eu tinha uma limitação que vinha de dentro, né? E eu resisti muito. Não vou dar voz para a mãe. Só que a mãe continuou me perturbando a ponto de eu, de novo, não conseguir dormir. E aí a mãe entra na história da mesma forma que ela entra na minha cabeça, ou que ela sai de algum lugar de dentro de mim e entra em outro, né? E começa a narrar a história também. E acho que a mãe era mais inteligente do que eu, porque eu acho que o romance ganha muito mais densidade, complexidade a partir do momento que a mãe começa a narrar essa história. E às vezes quando eu conto isso, né, fica todo mundo me olhando meio assim, às vezes tem gente que acha, isso é psicografia, não é psicografia. Eu acho, porque eu sempre tive muito interesse por literatura e cinema de terror e de ficção científica. E nessas histórias, todas as possessões, elas vêm de fora, né? São alienígenas, são vampiros, ultimamente tem uma literatura que tem, pelo momento que a gente vive, que são os vírus, né? Então é uma possessão que é externa. E o que eu descobri fazendo ficção é que o mais aterrador, o mais assustador que pode acontecer com alguém é essa possessão interna, né? É a possessão dos outros de si. Né, que das vozes dos teus subterrâneos, né? Acho que a maior coragem que a gente tem que ter para escrever ficção é aguentar essa possessão, né? O mais assustador é ser possuído por si mesmo, que é o que acontece na ficção, né? Pois é, o João Ubaldo Ribeiro tem uma experiência interessante também, que é o Nego Léo, do Viva o Povo Brasileiro, que ia ter uma passagem ali rápida no romance, e ele foi, e ele com dificuldade de matar, que a previsão dele era matá-lo logo ali, ele foi, e o Nego Léo já estava com mais de 100 anos, e ele tinha que matar, e matou e chorou. Ele disse que chorou, eu não acredito muito nisso do João Ubaldo, que ele não é muito disso não, mas ele disse que chorou quando teve que matar o Nego Léo, né? Quer dizer, essa coisa da ficção domar o ficcionista, né? É, de certa forma, um trabalho fascinante também, né? Você resistindo. A briga do criador contra a criatura, né? Quer dizer, como é que é essa história? E de onde saem essas criaturas? Eu ficava pensando. E me acontecia uma coisa também. O livro tem essa cor laranja, meio sanguínea e tal. Não é à toa também, porque e tem fontes diferentes, e eu já escrevi assim. E não foi uma coisa planejada. Quando eu comecei, cada voz, eu só conseguia escrever se eu mudasse a letra, né? Também foi uma coisa que aconteceu naturalmente. E mudasse a cor, às vezes, também. Mas, principalmente, elas não falavam com a mesma fonte. Eu tinha que trocar fonte para conseguir escrever. É interessante isso, né? Que é uma experiência curiosa. Agora, é um livro também que ele acaba sendo uma retomada de um tipo de romance que foi muito comum na virada do século passado, e aí são as vozes de Edgar Allan Poe, que está tão imorta, né? Que é através da questão que resultou no romance psicológico, um romance de uma densidade maior, de reflexão dos personagens dentro da sua miséria humana, para usar também um chavão literário, né? Quer dizer, também houve a intenção de se trabalhar isso, ou isso surge naturalmente no desenvolvimento do romance? Não, eu não planejei nada.
assim como eu nunca planejo muito as minhas reportagens. Se eu planejo, eu perco a vontade de fazer, eu perco a graça. Mesmo nas minhas reportagens, quando eu começo a escrever uma reportagem, eu não sei exatamente como é que vai sair aquele texto. E eu também sempre fui uma repórter que não gosta muito de pauta. Eu gosto de ir para a rua sem pauta, aberta para o espanto mesmo, para ver, tomara que me aconteça algo que eu jamais imaginaria. E o romance foi isso. Tinha essa necessidade, essa perturbação profunda, mas eu não sabia como é que eu ia escrever. Eu fui escrevendo na forma como ele ia acontecendo, não planejava. Eu não sou organizada nesse sentido, eu não consigo planejar, que nem tem escritores que tem que planejar seus capítulos, sabem como é que vai terminar. Eu não sei o que vai acontecer. Se eu souber o que vai acontecer, eu não escrevo. Né? Então ele foi surgindo sem planejamento, com as vozes de mim que foram se manifestando e foram se escrevendo dessa maneira. E foi um período bem perturbador da minha vida, porque é uma experiência completamente nova e porque é uma experiência de possessão. Acho que a reportagem também é uma experiência de possessão, mas de outra maneira. E eu fui percebendo que eu fazia as coisas da minha vida, quer dizer, eu cozinhava, eu namorava, eu lavava roupa, porque eu faço todas essas coisas na minha casa, eu trabalho em casa, eu viajo, enfim. Ia no Pilates, se não vou no Pilates a minha coluna se destrói. Mas eu encenava. Durante todo o tempo que eu escrevi ficção, eu encenei a minha vida, eu encenei a realidade. A vida, ela se passava na ficção. E essa é uma experiência bem complicada, eu acho, especialmente para quem convive comigo, porque eu não estava ali. Quando eu estava encenando que estava ali, mas não estava ali. E o resultado final do livro, né? Quer dizer, não o fim, não estou falando do fim do livro, que é outra coisa. O resultado final, né? Quer dizer, quando você, depois de concluído o livro publicado, você chegou a reler, qual foi a sua relação com este livro depois de ele publicado? Eu não releio. Eu reviso, assim como nas minhas reportagens, eu reviso muito, releio, até a última prova, sempre vou mudando alguma coisa, mas depois de publicado, eu não quero ler de novo. Se torna insuportável para mim ler de novo. Eu não gosto de ler minhas reportagens de novo. Quando eu escrevo os livros, que eu retomo as reportagens, eu tenho que fazer um processo interno de me convencer a fazer isso, porque é como viver algo que eu já deixei para trás. E como sempre é uma coisa, eu me entrego profundamente para aquilo que eu faço, eu estou inteira naquilo, isso tem um custo alto. É como ter que me entregar de novo e me machucar de novo e ter dores de novo. Então, eu não releio. Não releio. Tá lá na minha estante. E eu fico muito feliz, eu olho para ele, às vezes eu mexo, olho aquelas letras laranjas e tal, dou uma folhada, dou uma cheiradinha, porque eu gosto de cheirar o papel e tal, mas ler... Agora, a experiência da ficção, quer dizer, você trabalha a experiência da ficção como trabalha a experiência da reportagem. Porque você acostumou também a fazer longas reportagens, né? O seu primeiro livro, né? O Avesso da Lenda, que é sobre a coluna Prestes, é uma grande reportagem, né? Quer dizer, você trabalhou muito com esse aspecto da grande reportagem, que acabou um pouco na grande imprensa, mas, quer dizer, a ficção também trabalha com você como o trabalho de uma grande reportagem. A diferença que eu percebi assim, na reportagem, pelo menos para mim, tu tem que fazer um movimento interno, que eu acho que cada repórter acha a sua forma de fazer e que não tem fórmula para fazer, que a gente vai aprimorando ao longo da vida, da experiência, que é um processo de esvaziamento. Né? Tu te esvazia de tudo aquilo que tu é, das tuas visões de mundo, dos teus julgamentos, dos teus preconceitos, para ir o mais vazia possível em direção ao mundo do outro.
Então tu vai em direção ao mundo do outro para ser preenchida pela história, pelas vozes e pelas verdades que é do outro. Então essa possessão da reportagem é uma possessão, tu oferta o teu corpo esvaziado, né, para ser preenchido por uma experiência que é outra. E é possuído por ela, então gesta uma reportagem que passa pelo teu olhar, passa por essa relação, por esse movimento. Então essa é a minha experiência de reportagem. A ficção é para mim a mesma coisa, só que no sentido inverso, né, que é aquilo que a gente falava antes. Eu preciso ter a coragem de ser possuída pelos outros de mim. Né? Não é mais por a voz do outro que está lá fora, mas pelos outros de mim, que eu achei mais aterrorizante. Nas reportagens eu também passo por um processo muito complicado de entrega, enquanto eu estou fazendo uma reportagem. Quer dizer, eu vou muitas vezes, né? Eu vou para os confins da Amazônia e passo por um monte de coisas. Chego em casa, meu marido me pergunta, e aí, como foi? Eu não digo nada. Nada, porque eu não consigo, porque está tudo aqui dentro e precisa continuar aqui dentro. Para mim é realmente, eu vivo isso como uma experiência de gestação, né? Eu tenho uma filha e para mim foi uma experiência muito semelhante. Então, enquanto eu não escrevo, enquanto eu não tenho esse parto, eu fico com aquilo. E na ficção é muito semelhante, só que é dentro, né? É tudo dentro do meu corpo, né? Dentro desse, né? Eu falo lá nos oceanos mais profundos. Eu gosto muito de filme, de documentário de oceano, né? Aquelas coisas onde ninguém chegou, que vão aquelas. Então eu acho que a ficção, ela acontece lá onde vivem os peixes cegos, sabe? Aqueles seres meio alienígenas, né? Que eu acho que parece muito mais de outros planetas do que as coisas que a gente vê como seriam as de outros planetas. Então, aqueles peixes meio brancos, com aquelas formas estranhas e que são cegos, né? Eu acho que a ficção acontece nesses oceanos internos onde vivem os peixes cegos.